Meus irmãos e irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, da quarta semana do Tempo Comum, para juntos meditarmos a palavra de Deus. E lemos neste dia o evangelista São Marcos, no capítulo 6, versículos do 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. Ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando-se depressa para junto do rei pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta sexta-feira, nós meditamos o capítulo 6 do evangelista São Marcos. E hoje vemos que a fama de Jesus tinha crescido de tal modo a chegar nos ouvidos do rei. É assim que nos introduz o evangelista quando diz que Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. E com certeza os gestos, as ações de Jesus começaram a tornar-se conhecidas, porque não é qualquer pessoa que chega aos ouvidos do rei. E se chega aos ouvidos do rei Herodes, é porque Jesus começa a ser conhecido já entre o povo. Mas isso causa um grande embate, porque eles não são ainda capazes de dar aquele passo que a fé nos proporciona, de dizermos que Jesus é o Messias, é o esperado. E assim começam a pensar quem poderia ser esse Jesus. Alguns dizem que é Elias, outros que é João Batista, outros que é um dos profetas, e Herodes afirma: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. E logo em seguida, então, o evangelista passa ao relato da morte de João Batista. João Batista que é decapitado a pedido de Herodíades. Mas, ao mesmo tempo, quando nós vemos isso, é interessante meditarmos aquilo que nos é colocado no versículo 26 pelo evangelista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos seus convidados. Ainda que tenha ficado triste, Herodes não volta atrás à sua palavra, com medo de ficar envergonhado diante dos convidados. E por isso leva a cabo o pedido da menina e mata João Batista, trazendo a sua cabeça num prato. E o que nós poderíamos meditar é o que muitas vezes fazemos
por conta de mantermos uma imagem, por conta de querermos manter uma palavra que, ao invés de nos trazer a vida, às vezes traz a morte no nosso meio. Herodes poderia ter voltado atrás, mas ficou com medo daquilo que os demais iriam pensar. Precisava honrar a sua palavra e por isso vai até o fim e mata João, apesar de ter ficado triste com o pedido da menina. Mas ele tinha o poder, ele poderia voltar atrás. Não voltou justamente por medo da reação dos outros. Às vezes nós também somos capazes de cometer tantas coisas por conta da palavra. Mas devemos nos recordar, no entanto, que uma única palavra deve guiar os nossos caminhos. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus muitas vezes irá nos convidar sim a voltarmos atrás. A palavra de Deus irá sim muitas vezes nos convidar a deixarmos de lado as palavras humanas que demos a tantas pessoas para viver a fidelidade a Cristo, o Verbo encarnado, a palavra de Deus que se faz presente no meio de nós. É o caminho da conversão que muitas vezes seremos chamados. E a palavra por excelência que hoje nós somos convidados a viver e que nos é relatada então pelo autor da carta aos Hebreus, é para que nós possamos perseverar no amor fraterno. Ele elenca algumas atitudes que devemos viver para demonstrar este amor fraterno: a atitude da hospitalidade, a atitude do cuidado com os prisioneiros muitas vezes que foram presos por causa da sua fidelidade à palavra de Deus, e assim deveriam ser cuidados, o cuidado com os maltratados por causa da palavra, a vivência fiel ao matrimônio e que não nos apeguemos ao dinheiro. Ele diz que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. E com aquilo que nós ouvimos também hoje do relato de Herodes, que o amor ao poder também não inspire a nossa conduta, mas que a nossa conduta possa ser sempre inspirada pela palavra de Deus, que nos convida no nosso dia a dia para que possamos verdadeiramente perseverar no amor fraterno, no cuidado que devemos ter uns pelos outros. Passamos a nossa oração para esse dia. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.